tudo bom? A gente tá aqui de volta e hoje a gente vai fazer um jogo americano utilizando essa técnica que é a técnica do empilha e corta, que são essas faixas aqui que nós temos, que a gente pode usar aí os retalhos que nós temos em casa e fazer essa composição. Eu trouxe uma outra cor aqui para mostrar para vocês e vou ensinar para vocês como corta. Vocês podem fazer aí em casa um molde. Esse aqui eu fiz com 25 centímetros de altura. Vocês podem fazer com 30, 35, dependendo da peça que vocês quiserem. E aí eu cortei faixas de 12 centímetros, eu vou cortar aqui pra vocês. Então, aqui embaixo ele tem 12 e aqui em cima ele tem 3 centímetros, tá? 3 aqui e 12 aqui. Então, se for pra vocês fazerem molde, vocês vão cortar um retângulo de 12 por 25 e depois você posiciona a régua e refila ele aqui para chegar no 3. Eu já vou fazer direto no tecido e aí vocês vão ter uma ideia de como é. Ou quem prefere trabalhar com molde, eu gosto de trabalhar assim com a régua porque você já corta vários de uma vez só. Aqui eu tenho 2 tecidos, tá vendo? E eles já estão dobrados, estão duplos, então aqui vão sair 4 partes para mim. Eu venho, acerto primeiro a lateral, aqui, ó, posiciono a régua, acertei a lateral, aí eu venho, tiro deste lado, porque ele tá duplo, né, então, acerto aqui, já vou deixar com 25 centímetros, que é o que a gente deixou do outro, então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, a cada 5 centímetros ali. Ok. Agora aqui eu vou deixar ele com 12 centímetros. Então eu posiciono a minha régua 12 centímetros e corto aqui. Estando cortado, eu venho, ó, deixo ele certinho aqui em cima. E aqui eu vou tirar 1,5 centímetros. Então eu posso vir com a minha caneta, se eu não tiver tanta certeza, e marcar aqui, ó. Aqui eu tenho 12 centímetros, a metade de 12, 6. E aí eu vou marcar 1,5 para um lado e 1,5 para o outro. E aí eu vou ter o total de 3 centímetros aqui em cima. Posiciono a régua aqui na ponta, no biquinho do tecido e lá em cima na minha marcação. Ó, corto. Posso virar, aqui é a mesma coisa, no biquinho do tecido e aqui na marcação. Ó. Por isso que eu gosto de usar a régua e o cortador, porque ó, nesses 2 cortes eu já tenho 4 peças, tá vendo? Eu não preciso fazer o molde e aí do molde eu começar a cortar. Então, eu fiz um composê aqui. Esses tecidos, eles são todos da mesma coleção, então fica mais fácil da gente combinar. Então eu vou mostrar pra vocês aqui as combinações que eu tenho, ó. Eu tenho esse armado rosa, aí tem um floral com fundo rosa, um floral com fundo bege. Tenho um bege de poá. E tenho um verde. Por quê? É uma cor que ela destaca bem aqui no meio e ela tem aqui nesses outros tecidos. Então eu gosto de colocar ele aqui para brincar, para dar destacar os outros tecidos, né? Então eu posso começar com esse rosa. Aí ao lado do rosa eu posso pôr esse floral, sempre um para cima e um para baixo, ó. A base maior uma hora em cima, outra hora embaixo. Aí aqui eu posso pôr este verde, venho com outro floral aqui e por fim o meu poá bege. Ó, eu gostei bastante dessa ordem. Eu vou montar aqui em cima pra vocês em outra ordem pra vocês verem como fica. Então, ó, o rosa, aí aqui em vez de pôr o verde perto dele eu vou pôr esse outro poá. Aí aqui eu vou trazer
Este pó aqui é mais parecido. Ó, o verde. E termino com o rosa. E aí, isso aqui é muito gostoso de fazer porque vocês vão brincando. De repente vai fazer um jogo americano, vocês não precisam fazer todos os 4 ou 6 desse mesmo. Vocês podem fazer ele diferente, sempre usando as mesmas cores, mas dispondo de maneira diferente, tá vendo? Ele já muda bastante de um para o outro. Então vamos montar primeiro isso aqui, que montando a técnica, depois vocês já trabalham em cima do que vocês quiserem. Então, ó, esse eu vou fazer desse jeito mesmo. Até aqui, ó, eu posso vir e começar e terminar o meu jogo com o mesmo tecido, ó. Também fica bonito. Vou deixar esse assim. Tá vendo? Comecei e terminei com o mesmo. E aí ficaram os florais pra cá e os lisos pra cá. Posso mudar isso também. Aí é um jogo, uma brincadeira e vocês vão descobrindo aí da melhor forma que vocês preferem trabalhar. Eu vou pegar, vou sobrepor direito com direito. Acerto aqui ponta com ponta. É bem importante deixar ele certinho. Coloco o meu alfinete para ele não correr. Esse alfinete a gente pode costurar por cima dele sem problema se ele estiver reto. Não vai quebrar a agulha da máquina. Ó. E agora eu vou para a máquina e vou passar uma costura aqui. Aqui eu estou usando a margem de costura de ponto 75, que é um pé de máquina. Vocês podem usar meio centímetro também. Aí vai ficar um pouco maior, né? Para essa medida eu estou usando ponto 75. Aí venho fazendo a mesma coisa. Vou pegar o outro, sempre o lado maior com o lado menor. Sobrepõe, vem com a máquina. É importante que seja bem certinho. Eu faço isso até o último aqui. Como aqui vou fazer um jogo americano, então eu vou usar só esse 5. Então, aí aqui nós já temos o nosso topo pronto, feito a técnica. Eu gosto, quando eu tô trabalhando com técnicas de patchwork mesmo, eu gosto de estabilizar o tecido. Então vocês podem utilizar aí no ateliê de vocês, na casa de vocês, uma misturinha feita com maisena, aquela misturinha que a gente fazia para engomar a toalhinha de crochê, sabe? Que é aquele mingau de maisena só com água, deixa ele bem ralinho, põe junto com a água e você borrifa e vai passando que ele engoma. Ou também tem aqueles que já vende pronto no mercado, que você pode usar para fazer isso. Eu vou primeiro refilar a parte de cima e a parte de baixo, para deixar ele bem certinho. Então eu coloco aqui na minha base. Vou utilizar uma régua maior. Aqui. E eu vou acertar para tirar só essas pontas, ó. Vou deixar ele bem certinho. Então tira esse excesso aqui de baixo. Depois eu acerto aqui na minha base, coloco ele direitinho, reto aqui e vou acertar a parte de cima, ó. Deixo a régua bem posicionada e tiro essa parte. Aí eu acerto de novo na base, ó, tá reto aqui. E eu vou tirar essa ponta da diagonal aqui, já deixando ele no formato que eu vou usar. Aí se vocês forem fazer uma bolsa,
Qualquer outra coisa, é só ir fazendo ele para deixar do tamanho que você precisa aí para cobrir o teu móvel. Tá bem certinho, eu venho, coloco aqui, ó. E aí eu tenho aqui o meu topo pronto. O que eu fiz? Peguei um tecido para usar de forro e coloquei essa minha parte na manta. Então eu sobrepus na manta e passei uma costura aqui, ó, para segurar, para não ficar fofo, para quando a gente for lavar ele ficar melhor. Então eu já coloquei o topo, que foi o trabalho, a manta e o forro, fiz o sanduíche. Então já tá aqui preso. Passei uma costura em volta para segurar, uma costura de segurança. E agora eu só vou colocar o nosso debrum aqui, ou viés, né? Aqui eu cortei uma tira de 5 centímetros de largura. Você já pode ou trabalhar com ela dobrada. Aqui como ela vai ficar pequeno, tá vendo? Seria 6 centímetros para trabalhar com ela dobrada. Então a gente trabalha com ela aberta. Eu coloco do avesso para costurar do direito. Se você vai fazer esse acabamento à mão, com ponto invisível, você costura do direito para fazer o acabamento no avesso. Como eu vou fazer a máquina, então eu vou do avesso. Dobro a ponta aqui para começar. Põe ela aqui na lateral. E vamos fazer a costura e eu vou mostrar aqui aquele cantinho que fica perfeitinho. A gente vai mostrar bem de pertinho na máquina pra vocês. Então eu vou costurar direito com direito no avesso. Aí eu venho costurando e eu vou parar meio centímetro antes do final aqui, ó. Posso até dar um retrocesso. Ó. Eu pego essa ponta, jogo pra cima, faço o vinco aqui no ângulo de 45 graus e trago ela de novo pra baixo. Quando a gente passa a mão aqui, a gente sente onde ficou a dobra. Eu vou marcar aqui pra vocês com uma caneta pra ficar mais fácil. Então, a dobra tá bem aqui. Para começar a costurar, eu não posso costurar aqui em cima. Eu costuro daqui para baixo. Tá vendo, ó? A dobra é essa dobra aqui. Então eu vou começar costurando daqui da minha marcação para baixo. Venho com a agulha em cima da marcação e desço. Terminar, eu paro meio centímetro antes. Aí de novo, jogo pra cima, marco o ângulo de 45, ponho pra baixo de novo. E aí eu tenho aqui a minha marcação, né, que eu vou começar daqui pra baixo. Na máquina. Faço isso em todos os 4 cantos. E aqui no final eu vou sobrepor onde eu deixei dobrado. Mais ou menos 2, 3 centímetros. Eu vou cortar esse excesso. Quando eu vir aquele cantinho que a gente fez, ele vai ficando certinho aqui, ó. Tá vendo? Já fica os cantinhos, ó. Aqui também.
Aí eu vou trazer esse viés pra cá, ó, dobro ele até o começo do trabalho e dobro de novo. Se eu achar que ficou muito grande, posso deixar ele virado aqui e dobrar até a costura, ó. Então eu venho e vinco aqui o meu tecido até a costura. Aqui é a mesma coisa, ó. Aí eu já vinco os 4 lados, para quando eu desvirar lá, ó, e já vai estar todo marcado, aí facilita pra gente alfinetar. O vincador é muito bom porque economiza esse tempo de você precisar parar para ir no ferro e ele fica marcadinho aqui já. Feito isso, eu viro, ó, prender aqui certinho onde eu já vou costurar. Para isso a gente usa os clipes, que ele tem o tamanho certinho. Peguei em cima do vinco, aqui no canto. Quando eu trago ele pra cá e eu volto, ele já vem fazendo o canto, ó, que foi aquela costura que nós fizemos nos 4 cantos. O braço aqui é a mesma coisa. Tá vincado, aí eu venho, deito um lado, ó. Vou pôr o alfinete, vai ficar melhor pra mostrar. Eu deito um lado. Quando eu vou dobrar o outro, ele já faz o canto certinho. Ó. E aí, eu vou fazer aqui a máquina. Para quem quiser fazer à mão com ponto invisível, é costura do direito para rebater do avesso. Aqui a gente fez do avesso para rebater do direito, porque a gente vai passar essa costura lá na máquina. Aí eu venho costurando, para fazer o canto bem certinho, venho até aqui, paro, posso dar um processo, né? Acerto ele e começo desse canto. Para quem tem mais experiência, pode já vir direto, sem precisar parar. Ó, esse eu não vou parar. Como ele já tá dobrado, eu vou fazer direto aqui, tá vendo o canto? Ó. Arrumar o canto antes. Bem certinho. Então, aqui a nossa peça finalizada, ó, ela fica até dupla face, tá? Se vocês quiserem usar o lado liso ou usar esse lado. E aí essa aqui ela ficou com 30 por 25, tá? Mas vocês podem fazer aí 35 por 40, depende do tamanho que vocês quiserem para usar. Esse ficou um pouquinho menor do que um jogo americano, então pode ser uma toalhinha para café, aí vocês gostem, usem aí como preferir. E a gente fez mais para demonstrar essa técnica do empilha e corta, desse aproveitamento dos tecidos que nós temos aí, e para vocês usarem aí no que quiserem. Em bolsa também fica super bonito,
na parte de cozinha, jogo americano. Se fizer menorzinho para necessaire fica legal também. E vocês aproveitem todos os detalhes que vocês têm em casa. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.